אוויר הרים צלול לחיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים. Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Vida e a Obra de Jesus Cristo. E nesta nossa aula, nós vamos ver uma passagem muito importante do Novo Testamento da vida de Jesus Cristo. É um episódio, uma passagem do Novo Testamento que ficou conhecido como a Confissão de Pedro, quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus vivo. E neste mesmo episódio, Jesus profere um discurso que ficou também conhecido como as portas do inferno. Então, meus queridos, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, a igreja de Jesus. Então, meus queridos, nesta nossa aula, nós vamos ver uma revisão da geografia, nós vamos rever aonde ocorreu essa passagem da confissão de Pedro e das portas do inferno. Nós vamos entender o que a geografia deste local tem a acrescentar nesta passagem da vida de Jesus. Nós vamos conhecer a cidade de Cesareia de Filipe. Nós vamos entender melhor o que vem a significar estes dois termos, as portas do inferno. E nós vamos também poder fazer uma ligação entre esses termos, as portas do inferno, e a ascensão dos salvos em Cristo. Então, meus amados, nesta nossa aula, nós vamos fazer esta revisão geográfica e vamos também fazer uma análise teológica textual deste trecho da vida e da obra de Jesus Cristo. Então, vamos iniciar a nossa aula com a revisão geográfica. Meus amados, esta passagem ela vai se dar na cidade de Cesareia de Filipe. E onde fica essa cidade? Ou melhor, onde ficava a cidade de Cesareia de Filipe? Então, se nós pegarmos aqui o mapa da região de Israel do primeiro século, ali no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terrestre, nós vamos ver que aqui, acima do mar da Galileia, bem no norte de Israel, então aqui nós temos o mar da Galileia, aqui tem o rio Jordão. Se nós formos daqui para o sul, nós vamos chegar até a região de Jerusalém. Mas nós estamos aqui na região da Galileia, aqui está o mar Mediterrâneo, o mar da Galileia, e nós vamos subir até este pontinho aqui, Cesareia de Filipe. Mais acima está o Monte Hermon. Essa cidade também era chamada de Panias, ou Banias também. Cesareia de Filipe, por quê? Porque essa cidade ela foi dada a Filipe, a Herodes Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande. Então nós tivemos uma aula falando sobre a casa de Herodes, sobre a família de Herodes e os seus filhos. Então, depois que Herodes morreu, por volta do ano 4 depois de Cristo, ele tem o seu reino dividido entre os seus filhos. E Filipe recebeu, esta parte como herança, e ele rebatizou a cidade de Panias, com o nome de Cesareia, em homenagem a César, o imperador romano, só que era Cesareia de quem? De Filipe, dele, o Herodes Filipe. Então é nessa região, Jesus ele sobe aqui bem para o norte de Israel. Nós vemos que a maior parte do ministério de Jesus foi na região da Galileia e na região do norte de Israel. Então Jesus sobe até este local e aqui acontece a famosa confissão de Pedro, e também é onde ele profere esta frase também muito famosa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ok? Então nós vamos entender melhor essa passagem
nesta análise textual, eu queria me focar mais nesta parte que fala sobre as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja de Jesus. Então, meus amados, nós temos aqui na nossa tela uma foto, né? É a foto atual da região de Cesareia de Filipe. Aqui nós vemos uma caverna, ok? Temos aqui alguns turistas, né, visitando, tirando fotos desta caverna. Nós temos aqui nas paredes, né, algumas entradinhas, né, algumas janelinhas que entram na rocha, ok? Locais onde serviam, né, para que se colocassem imagens de deuses romanos aqui nessas janelinhas que tem aqui nas paredes, próxima aqui à caverna. E nós vemos aqui também umas ruínas, né, ruínas de templos. Na verdade, eram templos que existiam nessa região em frente a essa caverna. Então, meus amados, no tempo de Jesus, um templo pagão ficava em frente dessa caverna aqui. Tá? Dentro da caverna havia uma piscina, e essa piscina, meus queridos, ela era tão profunda que ninguém conseguia naquela época medir a real profundidade dela, até onde ela ia. Tá? Isso é de acordo com o historiador Flávio Joséfo, que traz essa informação nos seus escritos. E dessa piscina fluía água de uma grande fonte, né? Havia aqui uma fonte poderosa nesse local que alimentava esta piscina. Essa caverna, meus amados, ela era conhecida como as portas ou como os portões do inferno. Havia diversos santuários, meus amados, havia diversos templos nesta região, incluindo também um templo para a adoração ao imperador César. Então, o imperador romano César, ele era adorado como se fosse um deus dentro da religião romana. Havia também imagens dos deuses do subterrâneo nessa região. Então nós tivemos aqui essas janelinhas onde eram colocadas essas imagens desses deuses, e alguns desses deuses eram conhecidos como sendo deuses do subterrâneo, né? Deuses que habitavam as cavernas, as fendas, que habitavam o subsolo. Algum desses nomes, né, nós podemos citar aqui o deus Pan, né, o deus Eco, o deus Hermes, né, o deus Pan aí muito famoso na atualidade, né, alguns personagens infantis que têm o seu nome associado a Pan, né. Então, meus queridos, eu queria ler aqui para vocês alguns versículos que vão ilustrar, meus amados, essa passagem, né, que fala sobre a cidade de Cesareia de Filipe, a confissão de Pedro e também sobre as portas do inferno. Então vamos ler aqui no Novo Testamento esses textos, ok? Vamos lá, vamos iniciar. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, no caso aqui é Jesus, né? Esse disse-lhes ele é Jesus. Jesus disse, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 12. O que nós queremos ressaltar nesse estudo, como eu disse anteriormente, é esta frase
que ficou um pouco fora do seu sentido original. Por quê? Vamos analisar esta parte que fala sobre as portas do inferno. Vamos ver se é isso mesmo que Jesus queria dizer, né? O que ele queria dizer com essa frase, o que realmente está nas camadas mais profundas desta passagem. Então nós vamos analisar, vamos fazer aqui uma análise teológica, uma análise textual desse trecho. Muitas vezes, meus amados, quando nós estudamos a vida e a obra de Jesus, nós temos uma tendência a tratá-lo como se ele tivesse vivido na nossa época, no século XXI. Em outras palavras, né, nós temos uma tendência a ver Jesus como um de nós. Como assim um de nós? Eu me refiro a como um homem moderno. Tá? Jesus não era um homem moderno. Ele a sua história não se passa na nossa época, né? Na época de modernidade, com tecnologia. Quando nós colocamos Jesus de volta no seu contexto original, lá na terra de Israel, que estava sob o domínio dos romanos, né? E nessa época os romanos eles eram pagãos, né? O cristianismo ele não existia nessa época. Jesus ele estava dando início ao seu ministério ainda no primeiro século, ok? Então dali é que veio surgir depois o cristianismo. Então, meus amados, quando nós colocamos Jesus nesse contexto, né, da terra de Israel, sob o domínio dos romanos que eram pagãos, e dentro da cultura oriental dos judeus, então esses textos do Novo Testamento vão ficar mais claros para que a gente possa entender os seus significados. A visão clássica da Bíblia, né, ou melhor, a versão clássica da Bíblia em português, por exemplo, né, ela traz essa tradução, né, desses versos acima que nós lemos, como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ok? Então nós acabamos de ler isso. Porém, as traduções bíblicas em geral traduzem essa palavra inferno, né, poderiam, né, traduzir essa palavra inferno com outras palavras. Ok? A tradução aqui ela poderia ser melhor, tá? Por quê eu estou dizendo isso? O tradutor ele errou? Não, tá? Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. É preciso que você me compreenda bem, né? O tradutor, nós sabemos que ele tinha muita coisa para traduzir, né? A Bíblia é um texto muito grande, muito complexo. Então nós vemos que nos originais o tradutor tem várias opções, né? Vários sinônimos para ele poder escolher. E algumas vezes, né, estudando agora nós, na nossa época, né, com modernidade, com dicionário digital, né, e fica muito mais fácil da gente pegar uma passagem e analisar melhor a tradução e trazer uma palavra que vai desvendar com muito mais facilidade a passagem que nós estamos lendo. Então é isso que eu quero trazer para vocês nesta aula, porque isso vai nos ajudar também depois a gente entender melhor as cartas dos apóstolos. Eles explicam essa passagem. Por quê? Porque eles receberam, né, eles presenciaram essa passagem diretamente do Mestre. Eles estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. Então vamos prosseguir, né, para a gente entender melhor qual é o problema dessa tradução. O problema com a tradução, meus amados, é que a palavra aqui para portas do inferno é Vesha'arei Sheol, ok? Isso no hebraico, né? Como eu disse já em aulas anteriores, nós temos manuscritos dos evangelhos, do Novo Testamento todo, em grego, há também manuscritos em hebraico e há manuscritos em aramaico. Por que isso? Porque as línguas que eram faladas na época de Jesus, ali na terra de Israel, eram o hebraico, o aramaico
e o grego, e ainda havia o latim dos romanos, que era mais utilizado nas coisas que eram mais relativas ao Estado, como por exemplo no pagamento de impostos, ok? Então, meus amados, essas palavras em hebraico, que era a língua que era mais falada em Israel na época, portas do inferno, elas são escritas em hebraico pelos termos Ve-Sha-Arei Sheol. Então, vamos traduzir com uma tradução melhor, seria as portas do Sheol, ok? Então, até já é bastante divulgado, né, esses termos, né, termo Hades, o termo Sheol, entendeu? São locais que eram conhecidos como a destinação das almas das pessoas, né, depois que elas morriam. Então, esse termo Vesha'arei Sheol, as portas do Sheol, são traduzidos aqui, né, nesses versículos que nós lemos, como as portas do inferno. E isso não faz muito sentido se nós analisarmos mais de perto a mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos, pois esta mensagem carrega em si mesma aspectos culturais de como a religião judaica, a cultura judaica compreendia a vida após a morte, né, até aquele momento da história. Então nós vemos aqui na nossa tela o termo Vesha'arei Sheol, do jeito que ela está escrita ali no original em hebraico do livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então eu botei aqui, eu tirei da Peshita, que é o Novo Testamento em aramaico e hebraico, ok? Eu tirei aqui o Mateus capítulo 16, versículo 18, e nós temos aqui, a palavra Vesha'arei Sheol. Então eu destaquei e coloquei aqui em cima, que é a letra Vav, nós temos aqui um Shivá, letra Shin, temos aqui o sinal vocálico para a letra A, temos a Ain, outro sinal vocálico para a letra A letra Resh, nós temos aqui o sinal vocálico da letra E, o Yud que tem o som de I, a letra Shin de novo, aqui nós temos outro Shivá, nós temos a letra Aleph, nós temos a letra Vav, o sinal vocálico da vogal O, e aqui temos a Lamed, ok? Vesha'arei Sheol. Depois nós estaremos também lançando um curso de hebraico bíblico, né? Se você quiser, se tiver interessado em aprender melhor o hebraico, isso vai te trazer bastantes significados, né? Para você poder entender melhor ali os textos da Bíblia. Ok, meus amados? Então, voltando aqui à nossa explicação, se nós analisarmos bem essa tradução, nós vamos ver que essa tradução, as portas do inferno, elas especificamente não teriam, assim, não seria de muito interesse da Igreja de Jesus, porque se a gente analisar, afinal de contas, né, os portões do inferno não prevalecerão contra a Igreja. É isso que está dizendo essa tradução. Ok? E prevalecer, meus amados, se a gente pegar lá no dicionário, a gente vai ver que prevalecer significa continuar a existir, persistir em conservar-se, o que traz um entendimento de que a igreja seria capaz de derrubar os portões do inferno. E por que, meus amados, a igreja iria tentar derrubar os portões do inferno? Ok? Eu sei que parece meio fora de sentido a gente estudar essa passagem dessa forma como eu estou falando, mas conforme a aula for progredindo, vocês vão chegar ao ponto que eu estou tentando explicar. Nós vamos entender isso. Botei até aqui uma imagenzinha só para ilustrar isso. Veja bem. Os portões do inferno, né? O inferno como sendo um local de sofrimento. É isso que nós temos na nossa cultura hoje. Então, derrubar os portões do inferno, como está nessa imagem aqui,
tá? É só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, não seria de interesse da Igreja de Jesus, ok? E também não é isso, não é essa mensagem que Jesus está tentando passar, né? Os portões do inferno não prevalecem contra a Igreja, não faria sentido total essa tradução. Por quê? Porque a Igreja também não está interessada em derrubar portões do inferno, porque a Igreja não vai entrar lá. Tá? O inferno não é um local da igreja, então a igreja não vai tentar entrar, não vai tentar derrubar os portões do inferno. Então, qual seria, né, a melhor tradução, né, para estas palavras? Né? Eu acredito aqui que a tradução da palavra Sheol como inferno não cabe nesse verso. A palavra que estaria em melhor harmonia com o contexto, né, é o termo Sheol mesmo. Né? Seria um termo que a gente não deveria traduzir, né? Deveria deixar como Sheol. Esse termo está presente no Novo Testamento e ele é a designação de um lugar para onde os mortos, né, as almas dos mortos vão, né, as almas das pessoas vão depois da morte. E as pessoas, né, a gente pode pensar assim, as pessoas elas iam para o céu na época do Antigo Testamento, né? Por que eu estou dizendo isso? Você pode até se surpreender com o que eu estou falando aqui. Mas eu estou dizendo isso porque quando Jesus estava no seu ministério terrestre, muita coisa ainda não tinha sido cumprida, ok? Não havia acontecido ainda uma mudança do sistema antigo para o sistema novo. Jesus ainda não tinha cumprido nessa passagem a sua morte e ressurreição. Então, algumas coisas ele ainda estava por fazer, estava para completar, principalmente no que se refere à ascensão do local para onde iam as almas dos mortos em Cristo. As almas dos santos, quando morriam, pode parecer estranho, mas elas não iam diretamente para o céu, ok? Você pode se surpreender com isso, mas de acordo com as Escrituras e com o entendimento das pessoas da época de Jesus, os mortos não iam para o céu, ok? Os mortos, eles iam para um lugar chamado Sheol, que alguns também chamam de Hades, ok? Então, o Sheol, de acordo com a tradição dos dias de Jesus, veja bem por que ele fala essa frase. E as portas do Sheol não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por quê? Porque há ali uma ação, o que parece ilustrar uma ação de derrubar esses portões ou de abrir esses portões. Então, abrir os portões do inferno não tem sentido, porque a igreja não tem nada a ver com o inferno. As almas dos salvos iam para o Sheol. Era isso que estava na cultura, no pensamento judaico, no pensamento hebraico da época de Jesus. E os discípulos de Jesus que estavam ouvindo essa mensagem tinham essa concepção de que as almas dos justos, depois que morriam, iam para um local chamado Sheol, ok? E o Sheol, de acordo com a tradição dos dias de Jesus, tinha 2 grandes portões, ok? Então, meus amados, isso é um elemento cultural. Então, para entender a Bíblia, né, muitas vezes nós temos que entender os elementos culturais que estavam na mente das pessoas daquela época. E a mensagem de Jesus, muitas vezes, ela está ligada a esses elementos culturais. Então, veja bem, havia então na mente deles que o Sheol, o local para onde iam as almas dos justos depois que eles morriam, esse local tinha 2 grandes portões.
e aqueles portões ficavam trancados, esperando até o dia em que o Messias viria e libertaria a todos os salvos, ok? Então eles tinham na mente deles essa cultura, né, esse entendimento cultural de que o Messias, né, que era Jesus no caso, mas o Messias, quando ele se manifestasse, ele iria até o Sheol, né, até as partes mais baixas da terra, e ele iria abrir esses portões do Sheol e libertar os justos que estavam ali. Então, meus amados, essa teologia, esse elemento cultural, ele se reflete com veemência nas palavras dos apóstolos Pedro, Paulo e João no Apocalipse. Você quer ver? Vamos dar uma lida nesses versículos. Vamos começar por Pedro, depois vamos para Efésios com Paulo e depois vamos para Apocalipse com João. Então vamos lá, meus queridos. Olha, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o que vem a ser esses espíritos em prisão que Pedro está se referindo? É a alma dos justos que estavam no Sheol. E esse Sheol, segundo o entendimento que Pedro tinha, que Paulo tinha, que João tinha e que os demais judeus da época de Jesus tinham, esse Sheol tinha 2 portões que estavam trancados, ou seja, esses espíritos, né, as almas dos justos que tinham morrido, estavam até aquele momento presos ali no Sheol. Não que era um local de sofrimento, porque o próprio Jesus diz que havia um abismo que separava os justos dos injustos. Os injustos estavam em sofrimento, já os justos estavam no seio de Abraão, né? Que é um outro nome que se dá para os locais para onde as almas dos justos iam quando morriam, ok? Então todo o local era chamado de Sheol, mas havia divisão entre aqueles que sofriam e aqueles que estavam sendo já recompensados, consolados. Ok? Então Jesus, né, ele também foi e pregou a esses espíritos em prisão. Então, se nós continuarmos lendo as cartas dos apóstolos, nós vamos começar a ver que a obra de Jesus, né, após a sua morte, ele continua ali nesse mundo, nessa dimensão espiritual que nós não conseguimos ver com nossos olhos materiais, mas que na morte dele ele não ficou parado, não. Ele foi continuar, né, realizando uma obra que Deus tinha dado a ele. Ok? Então vamos continuar nossa leitura que diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão aquele que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ali em Efésios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Ou seja, Pedro já dá uma primeira, né, um primeiro insight dizendo que ele pregou os espíritos que estavam no Sheol, em prisão. E Paulo já completa dizendo que ele toma esse local e leva cativo esse cativeiro. Ele liberta ali, ele é aquele que eles esperavam que ia abrir esses portões do Sheol, né? E ele traz esse local, ele eleva esse local para mais próximo da onde Deus estava, porque ele desce até lá e leva cativo o cativeiro, segundo o apóstolo Paulo. E se nós lermos ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nós temos mais uma complementação que diz: eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, meus amados, aqui essa palavra inferno, aqui em hebraico do Apocalipse, também
é o termo Sheol. Então, meus amados, aqui ele estaria falando: e tenho as chaves da morte e do Sheol. Essa seria uma melhor tradução. Ou seja, meus amados, os portões do Hades ou as portas do Sheol não prevalecerão contra a igreja, porque ele mesmo, Jesus, ele iria abrir esses portões e libertar os salvos, e iria elevá-los para próximo de Deus. E aí Jesus inaugura esse local próximo de Deus, que é chamado de paraíso. Então esse local ele recebe até um novo nome, chamado de paraíso. E onde é que nós encontramos, né, essa prova? Essa prova está no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, quando Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele mesmo dia em que o ladrão na cruz morreu e que Jesus morreu, ele desce a essas partes mais baixas, toma cativo o cativeiro, eleva esse Sheol, né? Liberta essas almas dos justos e as traz para próximo de Deus e inaugura o paraíso. Então agora esse local é chamado de paraíso. Então, meus amados, em Cesareia de Filipe, Jesus estava dizendo que o dia da libertação estava mais próximo. Ok? Era isso que ele estava querendo dizer, que o dia da libertação do Sheol estava próximo. No livro do Apocalipse, nós já vemos que Jesus já havia executado essa tarefa. E tenho as chaves da morte e do Sheol no original, Apocalipse 1,18. As palavras de Jesus em Mateus 16, elas têm muitas camadas de significados, meus queridos. Quanto mais nós estudamos esta passagem, mais nós vemos esses significados. Essa passagem, ela se dá em Cesareia de Filipe, né? Como eu disse antes, estou fazendo aqui um resumo, né, do que eu falei, após a morte do Herodes o Grande, que por volta do ano 4, o seu reino foi dividido pelos romanos entre os seus filhos. O filho de Herodes que herdou essa região nordeste da terra de Israel foi Felipe. Meus amados, nós temos aqui, né, essa figura aqui na nossa tela, essa ilustração que mostra bem isso, né? Alguns chamam de seio de Abraão. Aqui, quando Jesus ele morre na cruz, ele desce aqui ao seio de Abraão ou ao Sheol, que é todo esse lugar aqui, o Sheol, e ele toma esse local e ele eleva para próximo de Deus e ele inaugura o paraíso. Ok? Isso aqui é um mundo invisível, é um mundo que nós não conseguimos ver com nossos olhos materiais. Mas voltando ao resumo do que eu disse, meus amados, quando Filipe, né, voltando lá atrás na nossa aula, quando Filipe ele recebe essa herança, né, de Herodes, ele muda o local, né, o nome da cidade de Panéias, que era em homenagem a esse deus Pan, que era um deus das cavernas, né, um deus das profundezas. Essa cidade também era chamada de Banias e Panias. Então ele muda o nome da cidade para Cesareia de Filipe. E esse nome, como eu disse, era para homenagear a César, né, o imperador romano que se autodenominava Deus. Aquele local, meus amados, esse local de Cesareia de Filipe, ele era um dos locais mais pagãos de toda a Palestina. Ok? Aqui, meus amados, nessa cidade era o centro mundial de adoração ao deus Pan, né? Aí nós temos que, como eu disse no início, tem até alguns personagens de desenho animados que tem aí sua associação, né, do seu nome ao deus Pan, alguma coisa lá Pan. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. E os seguidores desse deus Pan, eles faziam, meus amados, orgias de tal ordem nesse local, em frente a essa caverna aqui que nós estamos vendo, né, que a gente não pode nem pronunciar, nem descrever
né, é o que acontecia aqui nessa região, tamanha era a pouca vergonha que acontecia aqui nessa região. Então, meus amados, os judeus, né, mais piedosos até evitavam de vir essa cidade de Cesareia de Filipe, tá? Mas Jesus ele foi lá, né, era necessário que ele fosse a esse local. Ao lado do templo, meus irmãos, construído ao deus Pan, havia uma fenda também no solo, tá ok? Havia aqui uma fenda aqui próxima ao solo. Deixa eu ver aqui na foto, não está dando para ver nessa foto, mas tinha uma fenda ao lado aqui desse templo, em que eles acreditavam, né, muitos romanos acreditavam que os espíritos dos mortos usavam essa fenda para descer e subir do Hades, né, do Sheol. E essa fenda era chamada de portões do inferno, ou melhor, portões do Hades ou portões do Sheol em hebraico. Ok? Ao proclamar, meus amados, que as portas do inferno ou do Sheol, né, não prevaleceriam contra a sua igreja, Jesus também estava dizendo que a sua vitória não seria somente no pós-vida. Realmente Jesus ele venceu a morte, tomou a chave da morte, né, e do Sheol nas suas mãos. Temos aqui, né, a imagem da chave. E ele levou o cativo ao cativeiro, ou seja, ele libertou os que aguardavam a salvação e os levou, né, e os elevou para o paraíso. Mas também, meus amados, essa mensagem que eu quis passar para vocês, explicando melhor esse termo Sheol, Jesus queria passar não só esse significado, né, porque há vários significados no mesmo texto. Então, ainda mais, Jesus estava profetizando que o paganismo romano não conseguiria vencer a sua igreja. Os santos seriam vitoriosos sobre Roma. E isso se tornou uma grande verdade, né, meus queridos? Roma, no início, ela perseguiu a igreja, né? Ela matou muitos ali no Coliseu, ela perseguiu, torturou, matou muitos dos cristãos, né? Muitos dos servos de Jesus. Porém, a igreja, esse império romano, ele caiu e a igreja de Jesus permanece até hoje. Ou seja, aquele paganismo, né? Aquela falta, né, de temor a Deus, né, essa libertinagem que eles tinham, isso aí caiu e a igreja de Jesus ela foi vitoriosa sobre isso também. Então nós vemos que nós temos aqui dois significados importantes com a palavra, com essa tradução, as portas do inferno. Então nós explicamos que as portas do inferno, como o termo é Sheol, então as portas do Sheol, que era o local aonde estavam os salvos depois da morte, ok, dos justos, elas não iriam prevalecer. Por quê? Porque o próprio Messias, o próprio Jesus desceu até aquele lugar e tomou os salvos, né, abriu essas portas e os elevou para o paraíso, ok? Então era isso que estava na cultura, né, dos judeus da época de Jesus, era isso que eles esperavam que iria acontecer, ok? E é isso que os apóstolos nas suas cartas nos dizem que aconteceu realmente, entendeu? Então Jesus, ele vai às partes mais baixas com a chave do Sheol e da morte, abre esses portões e eleva a igreja, né? As almas dos salvos em Cristo, dos justos, ele os transporta, os eleva para próximo de Deus e ele inaugura o paraíso. E além do mais, quando ele disse também que as portas do Sheol não prevaleceriam contra a sua igreja, é porque aqueles pagãos de Roma, né, os romanos na religião romana, acreditavam que aquela fenda próxima à caverna era também as portas do Sheol, ok? E ali eles faziam vários rituais adorando esses deuses do Sheol, os deuses da profundeza, né? Eles faziam esses rituais com orgias, né? Coisas que a gente não pode nem falar aqui. Mas
Jesus também estava dizendo que aquele paganismo não iria prevalecer contra a sua igreja também, e realmente a igreja ela é vitoriosa e ela permanece e ela vai permanecer com Jesus para sempre, ok? Então era isso, meus amados, que eu queria passar para vocês, esses dois significados. Espero que tenha ficado muito claro com essa passagem onde Jesus proferiu essas palavras, que as portas do inferno, ou seja, as portas do Sheol, não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, meus amados, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui conosco, até esse momento, e vejo vocês aí numa próxima aula.